Muito boa noite, bem-vindos. No programa de hoje vamos olhar para as grandes questões que dizem respeito à Igreja Tocuista em Angola. Vamos conhecer um pouco mais da sua história, os seus desafios e o papel social que desenvolve junto das comunidades, fundamentalmente no que toca ao ensino e formação de quadros dentro e fora de Angola. Por isso convidamos esta noite Dom Afonso Nunes, Bispo da Igreja Tocuista Jesus Cristo no Mundo. Muito boa noite, Sr. Bispo. Boa noite, bem-vindo à grande Fernanda, entrevista. E quero agradecer a Deus Pai pelo convite que me formularam e também agradecer à direção da televisão pública de Angola. Estou aqui para podermos, de facto, dizer algo que nos diz respeito. Vamos olhar para as várias questões que dizem respeito à Igreja Tocuista. Eu gostava que começasse por olhar um bocadinho sobre a história do surgimento do movimento tocuista no mundo, muito rapidamente. A história da Igreja Tocuista está, digamos assim, ligada à história também do próprio país, do continente em geral. Sabe que a África foi colonizada e nesta colonização tinha de haver movimentos messiânicos para anunciar, digamos assim, os novos ventos. É neste sentido que a Igreja surge desde 1946, quando, em Leopoldville, se realiza a Conferência Missionária Protestante, onde os missionários pediram que os africanos que estavam lá naquela conferência pedissem a Deus aquilo que, de facto, tinham como dificuldades e queriam que fossem resolvidas. Assim, foram solicitadas 3 africanos. O primeiro foi o reverendo Adão Gaspar de Almeida, da Igreja Metodista Unida. O segundo foi o reverendo José Chula Chipenda. E o terceiro foi o profeta Simão Gonçalves Toco, que hoje é a emanação espiritual do Bispo Afonso Nunes. É nesse sentido. E ainda hoje seguem, digamos que, os ideais de Simão Toco dentro da Igreja Tocuista? Sem a presença de Simão Gonçalves Toco, não há tocuismo. Significa dizer que só há tocuismo quando está lá na frente Simão Gonçalves Toco. Por isso que hoje a igreja está como está, porque ele está presente espiritualmente, conduzindo a sua igreja, conforme tem visto. Quando falamos com toda a propriedade, com toda a honestidade, com toda a segurança de que ele, em mim, faz morada para levar a sua obra. Qual é a base do tocuismo? A base do tocuismo está na Bíblia Sagrada e no Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, que nos orienta e que nos fortalece para sermos, de facto, o que nós somos hoje. Este movimento cresceu pelo mundo, em África, ou estagnou, parou? A igreja cresceu bastante. Desde o ano 2000, houve um crescimento não esperado. Hoje estamos em muitos países africanos, na América do Sul, na América do Norte, estamos na Ásia, no Japão. Significa dizer de que há 14 anos a igreja conheceu um movimento de crescimento não esperado. Por isso que valeu a pena esta presença espiritual e física, digo, de Simão Gonçalves Toco, que deu um novo ar, deu uma nova visão de orientação para que, de facto, hoje tivéssemos o tocuismo que temos e com toda a certeza de que daqui mais anos teremos uma igreja mais forte, mais, digamos assim, desenvolvida, uma igreja que vai poder também fazer com que o país que a viu nascer se possa orgulhar dele. E como é que está esse crescimento? Como é que avalia esse crescimento hoje em Angola? O crescimento em Angola, digamos assim, em todas as dimensões, é aceitável. Um crescimento, diria mesmo, a 120%. Cada dia que passa, a igreja vai chegar nas aldeias onde não existia. O tocuismo em Angola está em todos os municípios do país, nas comunas, nas aldeias, e agora estamos indo até nos pequenos bairros. Significa dizer de que, graças a Deus, o tocuismo está a caminhar, com dificuldades aqui e ali. Na verdade, Cristo tem sido o comandante, tem sido ele próprio o piloto, e, assim sendo, sem dúvidas, a igreja está a crescer em termos de qualidade e em quantidade. A própria, digamos assim,
A sociedade é testemunha disso, nós não podemos falar de nós mesmos. Há pessoas que podem testemunhar de que, de facto, a igreja está a crescer e vai crescer ainda mais. Bom, uma igreja que, como o Sr. Bispo acaba de referir, está a crescer cada vez mais, mas é uma igreja que se dividiu. Sr. Bispo, como é que se pode entender esta divisão no seio da igreja, dentro da igreja? Sabe que quando Cristo existiu, quando ele esteve na terra fisicamente, a igreja cristã era uma só. Quando Cristo dirigiu a sua igreja antes da sua fundação, ele anunciou a sua fundação, depois foi e deixou aos apóstolos, era uma. Mas depois, com o andar do tempo, a igreja começou a dividir-se, porque o comandante não estava presente. Como aconteceu com os toquistas? Com o desaparecimento físico do dirigente, na verdade, nada mais se esperava senão a sua divisão. Mas graças a Deus, Pai... Mas como é que se percebe isso? Como é que a própria igreja faz essa leitura quando devia ser a igreja a trabalhar unida em torno dos seus filhos, dos seus fiéis? Temos uma igreja que luta pelo poder da igreja. Como é que se explica isso? Como é que reflete sobre isso? Eu penso que foi uma fase muito conturbada que a igreja passou, desde 84, uma fase muito difícil, difícil mesmo, mas penso que agora, pouco a pouco, e devem ser testemunhas, pouco a pouco, os conflitos que eram tão grandes, até digo guerras, vão diminuindo e hoje, pouco a pouco, a igreja vai se recompondo. E aí estão as provas de que, com o andar do tempo, o tempo será mestre, aqueles que ainda estão fora da carruagem, e a nossa oração é que todos possam voltar. Surgiram vários movimentos. A minha pergunta é, há agora a oportunidade para que essa reconciliação se efetive ou não? A reconciliação foi realizada. O resto é um processo. Como se diz, a reconciliação é um processo que começa e não termina no mesmo dia. Então, está a continuar, os filhos de Deus vão se entendendo pouco a pouco. Aquelas inimizades que ontem tínhamos, que ninguém podia saudar ninguém, graças a Deus estão a terminar. E a maioria dos toquistas hoje está unida. Aqueles que eram, de facto, os promotores da divisão, aqueles que foram subscritores, digo, líderes das fações, todos eles estão unidos. Agora ficou. Mas há muitas outras. O que é necessário fazer para que, de facto, estamos a trabalhar para isso e se reconciliem definitivamente? Em oração, a obra da igreja é uma obra espiritual, divina, e precisa a nossa, digamos assim, entrega em orações para que, de facto, daqui mais algum tempo, aqueles que estão ainda fora, que não são mais muitos, se formos a calcular em termos de números, mas são importantes, de facto, para a vida da igreja, também tenho a firme certeza de que isso vai acontecer. Só se for o filho da perdição, para que a Escritura se cumpra. Dom Afonso Nunes, como é que define hoje a relação igreja-política? Aí está uma boa pergunta e eu agradeço por teres feito essa pergunta. Muitos fazem confusão de que o homem religioso só deve limitar-se a ler os evangelhos e terminou. E eu pergunto sempre, o que é que Cristo disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? De todas as outras situações e de todas as outras formas de opressão. E entre essas formas de opressão, entre outras formas de opressão, está o domínio que nós vivemos aqui dos colonialistas. A igreja tinha que se envolver. De uma ou de outra forma, a igreja sentiu-se forçada a trabalhar para que, de facto, tivéssemos os políticos. Não há aí o risco de haver uma promiscuidade entre esses dois poderes? Não pode haver promiscuidade entre os dois poderes, porque, finalmente, conhecemos quando e aonde devemos atuar. Ou entre essas duas instituições, digo. Quando e aonde devemos atuar. Mas, se nós nos calarmos, não dizermos nada, enquanto que a política é direcionada para os homens, a igreja também tem a mesma missão de conduzir os homens e metermos no meio uma barreira, construirmos no meio um muro de Berlim, estamos a destruir o nosso próprio país, estamos também a autodestruir-nos. Por isso, há necessidade Defende então que a igreja deve fazer parte dos grandes projetos políticos. Deve intervir sempre que há necessidade de fazer ouvir a sua voz, no sentido de que os políticos também tenham, a partir da voz dos homens de Deus, a orientação que vem de Deus e conduzir bem o país. Pensamos que é uma, digamos assim, diria mesmo brincadeira, quando as pessoas pensam que um líder espiritual
um líder religioso se limitasse apenas às 4 paredes da sua igreja e não olhar à sua volta, os problemas que passam à sua volta, não fazer a leitura dos sinais dos tempos e emitir o seu parecer, então esse líder seria desqualificado. E para nada, a sua igreja é bastante interventiva neste sentido? A nossa igreja, desde então, sempre foi uma igreja, digamos, interventiva e surgiu para intervir num momento difícil. Quando a África se encontrava numa situação difícil, o tocuísmo surgiu para poder, digamos assim, através da Bíblia, despertar as consciências dos africanos e dos angolanos em particular, para que entendesse de que havia necessidade de fazer algo para se libertar do jugo colonial. E por isso, os tocuistas, Simão Gonçalves Toco, valeu-lhe prisões e mortes. Centenas de milhares de fiéis foram mortos porque anunciaram a mensagem da liberdade. E por isso que nós, nem hoje, nem amanhã, não vamos de nos abster daquilo que foi o nosso papel, intervir sempre que for necessário. Como é hoje a relação da igreja tocuista com as restantes igrejas em Angola? Nós pensamos que estamos no bom caminho, temos boas relações. Desde o ano 2000, como já disse atrás, houve de facto uma revolução espiritual. O tocuísmo ganhou um novo fôlego, uma nova visão, nova estratégia foi traçada e hoje as outras igrejas que não nos compreendiam, que pensavam que o tocuísmo era uma outra religião, não acreditavam em Deus, não tinha Cristo como Senhor, hoje começaram a compreender que finalmente o tocuísmo é uma verdadeira igreja cristã e tem algo a dizer e tem algo a dar a esse povo. Mas sente que há hoje uma unidade maior entre as igrejas, entre as principais igrejas em Angola? A unidade, em termos de uniformidade, ainda não. Mas, através do ecumenismo, usando as instituições que existem, partindo pelo SICA, a EA, agora o Fórum Cristão, que foi criado esse fórum no sentido de unir todas as igrejas, todos os líderes, para que, nos momentos cruciais do nosso país, possamos nos unir, tomar uma posição, ter uma linguagem, um único discurso. Penso que estamos a caminhar para lá, mas é um processo, como já eu disse, que onde há homens ainda existem algumas, digamos assim, ameaças aqui e ali, mas estamos a caminhar, graças a Deus. Não fosse Nunes, a sua igreja está muito voltada para as questões sociais e para as questões de ensino. Quais são, neste momento, os principais projetos que existem nessas áreas? Nós temos projetos na área de educação. Nós definimos, a partir do terceiro congresso que realizamos no ano 2010, definimos que a educação era, de facto, um fator primordial para que pudéssemos ajudar, primeiro, os membros da igreja. Sabem que a igreja tocuista teve uma taxa de analfabetismo muito alta, como também o próprio país, e nós empreendemos esforços. A partir de 2002, assinamos um convênio com o Ministério da Educação, e começamos com a alfabetização, depois o ensino primário, secundário, e hoje temos projetos na área do ensino superior, que, se Deus Pai quiser, no próximo ano ainda iremos abrir as portas para ajudarmos os angolanos, para também nos associarmos aos esforços do próprio governo. A nível do ensino primário, quantas crianças ou quantos estudantes a Igreja Tocuista controla? A nível do ensino primário, em Angola, estamos acima de 17 mil alunos. Isto é, de primário até o ensino secundário. E se formos até a fronteira, onde também a igreja existe, podemos chegar nos 20 mil alunos. Como é que funciona este intercâmbio com o Ministério da Educação? Temos boas relações, o Ministério paga os professores, nós construímos as escolas e a partir dali temos esse convênio, o programa que funciona nas nossas escolas do Ministério, mas também tem um elemento muito importante que nós incluímos, que nas escolas públicas não existe. Qual? Nós colocamos disciplinas como, por exemplo, Deus e a criação, a educação cristã, onde o aluno aprende o valor da vida, aprende de facto de que o próximo é importante e conhece o porquê que estamos aqui, quem nos criou. E quando, por exemplo, estamos a faltar respeito ao próximo, estamos a faltar respeito a Deus que criou o homem. Então, são valores importantes que nós incluímos dentro do nosso currículo e que está a dar, de facto, bons frutos. Em termos ainda de formação de quadros, quantos angolanos estão neste momento a ser formados pela Igreja Tocuista fora do país? Bem, dentro já colocamos no mercado de trabalho cerca de 3 mil tal alunos em 6 anos.
E fora do país também estamos a caminhar. Temos cursos, por exemplo, na área de ciências exatas, e temos cursos também nas outras ciências. Por exemplo, agora vamos implementar a arquitetura, vamos implementar o urbanismo, vamos também incluir no nosso currículo do ensino superior curso de engenharia de construção civil, vamos colocar também os cursos de medicina na sua variedade, digamos assim, em termos de disciplinas de saúde. Pensamos que estamos a caminhar nesse sentido. E a abertura da universidade, para quando é que será? Estamos a trabalhar com o Ministério do Ensino Superior e pensamos que até novembro vamos concluir. A infraestrutura já existe? Já existe, está pronto, concluído, muito bem concluído, um edifício moderno, e pensamos que quem passa hoje no Golfo consegue notar a importância que aquele edifício tem sobre aquela área e a sua envoltura, a forma como foi construída, o material utilizado, valoriza não somente a igreja, mas também a área onde está sendo, digamos assim, edificada aquela escola. Sr. Bispo, ainda a nível social, que trabalho a vossa igreja tem feito junto das famílias, junto dos jovens, para efetivamente ajudar a combater o uso excessivo de álcool, o consumo de drogas, enfim, que trabalho é que a Igreja Otoquista tem feito junto das comunidades nesse aspecto? Nós temos ações como, por exemplo, palestras, que a juventude também se engaja no sentido de trabalhar com os outros jovens, e temos ações nas comunidades, onde também procuramos colocar os próprios jovens no sentido de incentivar os outros a sair dessa vida. E cada domingo nós temos visto que cerca de 50 jovens se apresentam à igreja, e muitos deles têm sido estes que utilizavam ou que usam ainda as drogas. Como é que encara hoje essa crise de valores na nossa sociedade? É uma situação que o preocupa? Como é que olha para isto? Na verdade, há uma crise gritante de valores, mas nós também devemos voltar um pouco para trás e analisarmos de onde partimos, como vivíamos e para onde vamos. A partir dali vamos ter primeiro as causas e buscarmos as consequências. Penso que tivemos um período difícil, de guerras e outras situações, que criaram as condições propícias para que houvesse, de facto, a perca de valores morais. Mas agora, com a reconstrução do país, temos a tarefa e missão de reconstruir também o próprio homem, no sentido de que a pessoa se possa autodescobrir e conhecer o seu valor. Acha que será uma tarefa fácil? Não é fácil, por isso se fala de resgate. Quando há o termo resgate, significa dizer que tem de se utilizar muitos meios, até esforços, para que se possa resgatar algo que tínhamos e agora está nas mãos dos outros, não é? É preciso agora força para o resgate. Penso que não é fácil, mas também não é difícil, porque onde há vontade, onde há conjugação de esforços entre nós como igreja, o próprio Estado, o governo e todas as outras forças da sociedade civil, todos envolvidos nesta batalha, temos certeza de que pode durar, mas vamos conseguir inverter. Nós temos hoje uma sociedade bastante consumista e cada vez mais virada para aquilo, para a satisfação das suas necessidades materialistas. Como é que acha que a Igreja pode ajudar a travar este consumismo exagerado